Continuando a nossa programação, vamos convidar para palestrar com o tema Fazer a Vontade de Deus, nosso querido amigo Giovanni Caixeta. Boa noite, queridos amigos. Muito obrigado pela apresentação, mas eu não pretendo palestrar, não. Eu queria bater um papo com vocês, conversar um pouco sobre esse assunto. Esse assunto, fazer a vontade de Deus, ele corresponde ao capítulo 7º do livro Ascensões Humanas, de Pietro Baldi. A gente pode bater esse papo sobre esse livro adotando uma de duas possíveis perspectivas. Nós temos que combinar. Os jovens hoje em dia têm uma gíria que eu gosto muito. Fala assim, vamos combinar. Então vamos combinar. Que perspectiva nós vamos usar para bater esse papo? Na primeira perspectiva, nós partimos do princípio de que somos seres humanos e que temos um espírito. Assim como temos uma lancha ou uma moto, nós temos também um espírito. E de vez em quando a gente pega essa lancha, essa moto ou esse espírito e sai dando uma volta por aí, vivendo uma experiência e depois volta e reassume a vida humana, os afazeres, as contas. Essa é uma perspectiva possível. A de ser um ser humano e ter um espírito. Mais ou menos como alguém que tem um cachorro, que fica amarrado lá no fundo do quintal, e de vez em quando ele solta esse cachorro, né? Ou mais ou menos alguém como que tenha talvez um amuleto ao qual ele se recorre nos momentos de perigo ou de necessidade, mas abandona esse amuleto, essa moto, esse cachorro, esse barco, seja lá o que for, assim que tiver alguma questão humana para resolver. Essa é uma perspectiva. Existe outra. Na outra perspectiva, a gente parte do princípio de que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência educativa chamada humanidade. Aí tudo se inverte. Ao invés de pensar que é um ser humano que tem um espírito, a gente passa a entender, a aceitar que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Aí os interesses, objetivos e valores passam todos a ser espirituais. Né? Muda tudo. Fica tudo de perna para o ar. Inverte tudo. Então vamos parar para pensar. Qual é a nossa perspectiva, hein? A de um ser espiritual que tem interesses espirituais, objetivos espirituais, sobretudo, tem uma identidade espiritual, uma vida espiritual. Qual que é a perspectiva? Essa, de que somos seres espirituais e, portanto, temos objetivos e interesses espirituais e que estamos vivendo uma experiência humana e que, portanto, como toda experiência, é passageira. É transitória. E essa experiência há de produzir algum tipo de objetivo, ou essa experiência há de ter alguma finalidade. E aí, como é que é? Qual é a nossa perspectiva? Como é que nós vamos bater esse papo? Vamos bater esse papo com a segunda perspectiva, né? Vamos tentar conversar assim, né? Vamos tentar pelo menos aceitar isso, né? Vamos ter pelo menos isso como uma premissa, ou como um objetivo, né? Vamos bater um papo aqui, embora esse papo nosso seja engraçado, porque eu falo quase que o tempo todo, e vocês também falam, e eu posso escutar vocês, mas não com palavras. Mas então tá, vamos fazer assim. Então vamos começar a falar sobre fazer a vontade de Deus numa visão que é a visão que o Baldi nos oferece, a de que nós somos seres espirituais. O Baldi vai mais longe. Ele não só diz que a nossa humanidade é uma fase, como ele diz também que o homem é uma forma de transição entre animalidade
e angelitude. Ok? Meus amigos, o Baldi começa logo colocando uma ideia maravilhosa para nós nesse capítulo. Ele diz lá, sim, a felicidade existe, ela é possível. Não só a felicidade é possível, mas nós somos realmente feitos para ela, e o nosso instinto, que não a faz procurar em toda parte, não nos engana. Que beleza! Esse slide já valeu a noite. Nós podíamos ir embora. Não podia? Já ganhamos a noite. Está feito. A felicidade existe, ela é possível, e o nosso instinto que nos faz procurar por ela não nos engana. Como se isso fosse pouco e maravilhoso, ele continua. Além de tudo, existe um segredo para a felicidade. E o Baldi revela o segredo. O segredo da felicidade é enquadrar-se na ordem divina. Olha que maravilha, isso aqui deve ficar bom demais, né? A felicidade existe, é possível, nosso instinto não nos engana e tem um segredo para chegar a ela. O segredo é enquadrar-se na ordem divina. Bom, meus queridos amigos, o que é ordem divina? Enquadrar-se na ordem divina. O que a gente deve entender por ordem divina? Para que a gente possa compreender o significado desse negócio de enquadrar-se na ordem divina. O Baldi explica. O universo é um movimento contínuo que não se desenvolve ao acaso, mas segundo normas precisas, estabelecidas por uma lei que representa o pensamento e a vontade de Deus. Então é isso, olha, o universo ele é regido, ele é governado por uma lei. E essa lei expressa o pensamento, ou seja, o plano de Deus, e expressa a vontade de Deus. Enquadrar-se, então, na ordem divina é enquadrar-se nesse pensamento de Deus, nesse plano de Deus, nessa vontade de Deus. Não é? Ok? Então é isso. Olha que ideia estupenda que é trazida nesse capítulo. Enquadrar-se na ordem divina, portanto, meus queridos amigos, nada mais é do que fazer a vontade de Deus. Bacana, não é? Olha a ordem de ideias que nós estamos discutindo. A felicidade existe, ela é possível, há um segredo para se chegar a ela. O segredo da felicidade é enquadrar-se na ordem divina. A ordem divina é a lei que rege o universo, expressão do pensamento e da vontade de Deus, e que, portanto, enquadrar-se na ordem divina é enquadrar-se na lei de Deus. Simplesmente é fazer a vontade de Deus. Vontade essa que é condutora da nossa felicidade. Mesma afirmação fez Jesus. Está lá em Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, entrar no reino dos céus, felicidade, nirvana, realização, tudo isso são sinônimos de uma só coisa, né? Cada tradição deu a isso um nome diferente, não é? Então Jesus diz que nem todo que diz Senhor, Senhor, ou seja, observa preceitos, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Então parece que sim, fazer a vontade de Deus é o caminho que conduz ao reino dos céus, ou que conduz à felicidade. Nós estamos tudo de acordo com isso, não estamos? Hein? Até aqui só baixada, não é? Pois é, também acho. Agora surge um problema.
Qual é a vontade de Deus para o meu caso particular? Hã? Qual que é? Ei, João, qual que é a vontade de Deus para o seu caso particular? Pois é. Hein, Tiago? Agora começa o problema. Então, agora começou o problema. Quem aqui é capaz de responder conscientemente, tranquilamente a essa pergunta, hein? Alguém aqui já se fez essa pergunta? Se não, está aí uma boa oportunidade. Qual é a vontade de Deus para o meu caso particular? Se não fez essa pergunta com esses termos, pode ter vivido um sem número de situações na vida, ok? Em que se perguntou, qual será a vontade de Deus para essa situação? Ok? Não é? Então, não respondam vocês no seu coração. O nosso diálogo é assim, eu falo com palavras e vocês falam com sentimento. É isso. Hã? Qual é a vontade de Deus para o meu caso particular? E se você tem alguma ideia de qual seja a vontade de Deus para o seu caso particular, surge outra pergunta. Como realizar essa vontade? Hã? Dado que você saiba qual é a vontade de Deus para o seu caso particular, surge uma outra interrogação. Como realizar essa vontade? Quantos de nós já não se viu nessa situação, não é mesmo? Hein? E outras interrogações se seguem do tipo, será que fazer a vontade de Deus implica na mudança das condições da nossa vida? Hã? Será que para eu fazer a vontade de Deus eu tenho que mudar as condições da nossa vida? Será que para eu fazer a vontade de Deus eu tenho que separar da Maria e casar com a Joana? Será que para fazer a vontade de Deus eu tenho que separar da Joana e assumir o celibato e viver no convento das irmãs abandonadas? Será que para fazer a vontade de Deus eu tenho que sair do convento, entrar no convento, sair do mosteiro, entrar no mosteiro, comprar um carro, vender um carro, trocar de sexo, de nome, de cidade, enfim? Será que fazer a vontade de Deus implica na mudança das condições da nossa vida? Mudar de profissão? Hein? Será que implica nisso? Hein? Essa é uma pergunta que sempre vem ao nosso coração. Será que para fazer a vontade de Deus eu tenho que praticar determinados atos exteriores? Será que fazer a vontade de Deus está relacionado à prática de atos exteriores? Será que para fazer a vontade de Deus eu tenho que deixar agora de assistir o jogo do Galo, tomando minha cerveja, para ir assistir a palestra do Giovanni, falando sobre a vontade de Deus? Ou será que para fazer a vontade de Deus eu largo o Giovanni para lá e vou ver o jogo do Galo e tomar essa cerveja? Hein? Será que fazer a vontade de Deus tem a ver com ver o jogo do Galo ou do Cruzeiro, com cerveja, com leite, com pinga, com água, seja lá com o que for? Hein? Tem a ver com o que eu bebo, com o que eu não bebo, com o que eu falo, com o que eu não falo? Tem? Será que tem? Será que está relacionado a isso? E tem outra pergunta, talvez a mais radical de todas. Será que alguém pode, de fato, fazer algo diferente do que seja a vontade de Deus? Hã? Será que alguém pode, de fato, praticar algum ato exterior diferente do que seja a vontade de Deus? Será que alguém pode assumir alguma circunstância na vida diferente daquela que corresponde à vontade de Deus? Será? Essa é uma pergunta que sempre vem ao nosso coração. Né? Será que pode? Humanamente falando, exteriormente falando, será que alguém pode praticar atos, assumir condições, fazer algo diferente do que seja a vontade de Deus, hein? Será que pode? Jesus, também lá em Mateus 10, 29, diz o seguinte para a gente: não se vendem 2 passarinhos por um ceitil?
e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Se nenhum passarinho cai na terra sem a vontade de Deus, será que alguém pode praticar algum ato diferente do que seja a vontade de Deus? Se até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, será que alguém pode praticar algum ato diferente do que seja a vontade de Deus? O que Jesus disse para Judas ao final da Santa Ceia, hein? Está lá em Mateus, você se lembra? Virou para ele e falou, vai lá fazer o que você tem que fazer logo. Não é isso que ele disse a Judas? Hein? Vai lá, maninha, a fila tem que andar. Hã? Vai lá fazer o que você tem que fazer logo. Será que alguém pode, de fato, fazer algo diferente do que seja a vontade de Deus, hein? Vamos pensar um pouquinho sobre os objetivos da vida humana, para tentar penetrar nessa pergunta se alguém pode ou não pode, de fato, fazer algo diferente do que seja a vontade de Deus. Vamos pensar nisso. O Balde traz para a gente que a vida humana, ao contrário do que a gente pensa, é para todos uma missão, com objetivos, realizações e mercês ultraterrenas. Queridos amigos, os objetivos da vida humana não são humanos. Os objetivos da vida humana são todos de natureza espiritual. A vida humana não existe para realizar a vida humana, não. A vida humana existe para realizar um princípio que é de natureza espiritual. Os objetivos humanos, ou melhor dizendo, os objetivos da vida humana são todos de natureza extraterrenas. A vida não existe para cuidar da vida do ponto de vista humano, mas sim espiritual. Antes que operários humanos, somos operários de Deus, igualmente grandes, qualquer seja a posição social. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que considerar e que parece relevante para nós tentarmos entender a possível resposta à nossa pergunta. Vocês estão lembrados quando Jesus vinha vindo de Jericó e que eles encontraram aquele cego e que os discípulos de Jesus perguntaram por que aquele homem nasceu cego? Por que ele é cego de nascença? Hein, vocês estão lembrados? Perguntaram para Jesus, ô mestre, quem foi que pecou para esse homem nascer cego desse jeito, mestre? Foi ele ou foram os pais dele que pecaram para ele nascer cego desse jeito? O que foi que Jesus respondeu? Nem uma coisa, nem outra, maninho. Nem ele pecou, nem os pais pecaram, não é por isso que ele nasceu cego. Ele nasceu cego para que se manifeste nele a graça de Deus. Meu Deus do céu. Os objetivos humanos são todos extraterrenos. A vida humana não tem sentido, significado na perspectiva humana. Vamos tocar mais para frente. Como realizar a vontade de Deus? Como é que alguém pode realizar a vontade de Deus? O Balde responde: uma regra mais precisa é essa. Cumpramos o nosso dever, como ele nos é apresentado, pelas condições da nossa vida, e teremos feito a vontade de Deus. Não acredito. Simples assim? É tão simples
que a gente não compreende. Escuta, como é que eu vou realizar a vontade de Deus? Mano, cumpre o seu dever de acordo com as condições que a sua vida te apresenta. Faz o que você tem que fazer, onde você está, aqui, agora. É isso. Está feita a vontade de Deus. Gente, isso é fantástico. Não é? Hein? O que eu tenho que fazer para realizar a vontade de Deus? Cumprir o meu dever de acordo com as circunstâncias da minha vida. Mas não tem que mudar circunstância nenhuma? Não. Você só faz nesse exato momento e em cada momento aquilo que é o seu dever, de acordo com as condições da sua vida. Pronto. Então, se eu tenho que agora fazer uma palestra, faz a palestra. E quando a palestra acabar? Bom, quando a palestra acabar, a gente vai ver. A palestra não acabou ainda. A hora que acabar, a gente vai ficar sabendo. Não é assim? Meus amigos. É um pouco diferente do que a gente costuma humanamente imaginar. E tem mais, meus amigos. Tem mais. Esse fazer que o Baldi fala, esse fazer a vontade de Deus, ele tem muito mais um sentido íntimo, um sentido interior, do que um sentido exterior. Esse fazer, ele é muito mais dentro, no sentimento, na postura íntima, do que fora, nas ações, nos atos, palavras, condições de vida. Olha o que o Baldi diz para a gente. A melhor posição possível na vida é dada pela vontade de Deus. A posição que você está, é isso aí, ó. A melhor posição possível é exatamente essa na qual você se encontra. A melhor posição possível para o Tonzinho agora é vendo o jogo do Galo, tomando uma cerveja, porque é exatamente isso que ele está fazendo. E a melhor posição possível agora para o Zé Antônio é escutando essa palestra, porque é exatamente isso que ele está fazendo. A melhor posição possível na vida é dada pela vontade de Deus e pela fusão da nossa vontade na vontade de Deus, numa adesão tão completa que ambas se fundam numa só. Então, esse fazer a vontade de Deus, de que o Baldi fala, tem muito mais sentido de adesão do que de ato exterior, do que de fazer coisas exteriores, do que assumir condições exteriores. Esse fazer a vontade de Deus tem muito mais sentido de adesão à vontade de Deus. E essa adesão à vontade de Deus dá-se num ato de fé, de entrega, de reconhecimento de que o universo é sim regido por uma ordem. Essa ordem é a lei de Deus, ela expressa o pensamento e a vontade de Deus, e em cada momento entregar-se a essa vontade. Parece que esse é o significado que o Baldi dá em fazer a vontade de Deus. Não é? Parece então que aquele que adere de todo o seu coração à sua vida humana, tal como ela é, na condição onde ela se encontra, do jeitinho que é, parece que esse está fazendo a vontade de Deus. Mas esse fazendo é muito mais no coração do que do lado de fora. Parece que esse fazer tem muito mais um sentido de entrega, de aceitação, do que de prática de atos exteriores. Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se
a tua vontade? Vamos pensar nesse momento. Jesus está aqui há algumas horas da prisão, martírio, crucificação e morte. Vocês lembram o que ele falou? Senhor, eu sinto um terror na minha alma. Mas o que eu vou dizer? Afasta de mim esse cálice? Mas se foi para isso mesmo que eu nasci, que seja feita a sua vontade. O balde nos mostra que Jesus fez a vontade de Deus. Mas esse fez é no coração. Ele aderiu, ele se entregou, ele aceitou, ele confiou que tudo aquilo que ele estava vivendo correspondia a um plano absolutamente integrado na ordem universal, na ordem divina. Então parece que a prova do ser não é se ele vai ou não ser crucificado. Parece que a prova do ser é como é que ele vai receber no seu íntimo essa crucificação. Parece então que a prova do ser não é o que acontece com ele na vida, mas é como ele reage e recebe no seu íntimo aquilo que acontece. Parece que o fazer a vontade de Deus não está relacionado a qualquer coisa exterior ou circunstancial, mas parece que está relacionado a uma postura íntima, caracterizada por entrega, confiança, aceitação e gratidão, por que não dizer? Hein? Esse fazer não implica na mudança de circunstâncias materiais, não. Segundo o que o balde nos traz, na sábia organização da vida, tudo e todos são úteis em seu lugar. Cada um ocupa a posição mais justa, segundo a capacidade e o mérito que lhe é peculiar. A mais útil para o seu bem, ainda que seja a mais humilde, desprezível e dolorosa. Então, meus amigos, parece que realmente esse fazer não implica na mudança de circunstâncias materiais, não. Porque as circunstâncias em que vivemos correspondem exatamente àquilo, àquela posição mais justa, segundo a capacidade e o mérito, a mais útil para o nosso bem. O balde tratou desse assunto na grande síntese e lá ele se expressou de uma maneira bastante objetiva. Ele disse: riscai as palavras injusto e inútil e compreendei que tudo é proporcional ao nível dos seres. Poderíamos falar essa frase do nosso jeito popular, ou até lembrando São Paulo: não critique, não condene, não se queixe. Tudo é parte de um plano. Tudo cumpre uma finalidade. E o fato de eu não compreender a finalidade, o fato de eu não conhecer o plano, não quer dizer que não exista plano e que não exista finalidade. Quer dizer apenas que eu sou um ignorante.
Ignorância essa que eu também aceito de todo o meu coração. Meus amigos, esse fazer não implica na prática de atos exteriores, não. Não implica, não. O balde nos traz. Deus é interior e central e opera em profundidade. A vontade de Deus reside, pois, no interior da vida. E lá do interior da vida, ela aflora nos fatos. Mas então por que o Tonzinho está bebendo cerveja e vendo o jogo do Galo agora, hein? E por que o Giovanni está fazendo palestra? E por que o Zé Antônio está escutando palestra? Não sei. Não sei. Não sei. Ou melhor, sei. Sei sim. É para fazer cumprir os desígnios superiores de Deus nosso Pai. O jogo do Galo, a cerveja do Tonzinho, palestra de Giovanni, tudo isso está absolutamente integrado numa ordem e num plano. E quem sou eu para criticar, seja lá quem for? A propósito, esse é o convite que Jesus faz para nós. Jesus nos diz que a gente deve lançar sobre o mundo um olhar sem condenações, sem críticas, sem acusações, sobretudo pelo tamanho da nossa ignorância. É isso aí. Esse fazer é principalmente gratidão. São Paulo, lá na carta aos Tessalonicenses, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. São Paulo ainda coloca uma pitada carinhosa a mais, nesse sentido de fazer a vontade de Deus. Ele diz, olha, em tudo agradeça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. A gente tem alguns exemplos, não de pessoas com as quais a gente conviveu, mas muito mais pessoas que a gente leu a respeito delas. Como, por exemplo, Santa Teresa de Ávila, é aquela que fez a oração dizendo, olha, nada me perturba, tudo passa, só Deus é constante. Pois é, Santa Teresa de Ávila, ela sofreu durante praticamente toda a vida dela com uma doença que a gente não compreende muito bem. Mas essa doença trouxe a Santa Teresa de Ávila uma série de dificuldades. E ela procurou, diante de todas essas dificuldades, enxergar nas dificuldades e na própria doença um plano de Deus, que ela não sabia qual é, que ela não compreendia, mas ao qual ela de todo o coração se entregava, confiava, aceitava e agradecia. E Santa Teresa de Ávila começou a receber a visita do médico dela, não é? E esse médico fazia lá, a época de Santa Teresa, eu imagino, a medicina ainda era um tanto, digamos assim, limitada em seus procedimentos, né, Gilson? Mas ele fazia ali o que era possível, né, para poder examinar Santa Teresa e depois dizia a ela como que era o quadro geral dela e o que ele imaginava ia acontecer, né? Em algumas visitas ele examinava Santa Teresa e dizia a ela, olha, irmã, a senhora está assim, assim, assado, e eu acredito que vai acontecer isso, isso e aquilo. E ela dizia, louvado seja Deus, que bom. Outra visita, ele fazia um outro diagnóstico e dizia outras coisas. E ela dizia, louvado seja Deus, que bom. Depois de um certo tempo, vendo que isso incomodava o médico, ela disse, doutor, por favor,
eu estou muito fraca. Escreva para mim o seu diagnóstico e o que vai acontecer, para que eu possa ler depois. Assim o médico procedia, e ela pegava o papel, sem ler, sem abrir, sem saber o que estava escrito, fazia a oração de agradecimento. Louvado seja Deus, pelo dia e pela noite, pelo sol e pela chuva, pela chegada e pela partida, pela saúde e pela doença, pelo acolhimento e pelo abandono, pela riqueza e pela pobreza, pelo nascimento e pela morte, sobretudo. Obrigado, meu Senhor, pela beleza e pelo amor do seu plano. Pegava o papel, amassava e jogava fora. Não lia mais o diagnóstico. E nem seguia mais aquilo que o médico a mandava fazer, Gilson. Lá ia-se embora o diagnóstico, a receita e tudo mais. Bom, não sei dizer se isso corresponde de fato à realidade, mesmo porque não presenciei pessoalmente esse aspecto da vida de Santa Teresa. Mas ele traduz bem o caráter de alguém que faz a vontade de Deus. Então, meus amigos, assim é a nossa vida. Assim é a vida humana. Assim são todos os elementos que compõem a nossa humanidade. Assim são todas as circunstâncias. Assim são todas as experiências pelas quais a gente passa. E muitas vezes nós nos perguntamos, valeu a pena? Vale a pena? Oh, mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu. Mas foi nele, no mar, que espelhou o céu. Queridos amigos, fazer a vontade de Deus é harmonizar-se com a vida, com tudo e com todos, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Sobretudo, queridos amigos, fazer a vontade de Deus é a verdadeira felicidade. É o despertar do nosso coração para a harmonia com a vida. Se nós fôssemos capazes de praticar isso aqui, por 30 minutos que fosse, hein? 30 minutos, nós podemos até marcar no nosso celular, para daí a 30 minutos tocar e a gente falar, pronto, chega, acabou, passou. Se por 30 minutos nós lançássemos sobre a vida um olhar de gratidão, se nós lançássemos para cada criatura um olhar de aceitação, se nós lançássemos para cada acontecimento da vida uma atitude de entrega, se nós nos colocássemos no mundo numa atitude de aceitação, se nós por 30 minutos, em todos os momentos, de todo o nosso coração, nós vibrássemos, eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço, eu teria sim feito a vontade de Deus. E provavelmente teria experimentado uma indescritível felicidade. É isso. Que a paz esteja com vocês.
Jorginho.